Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para fazer um breve resumo aí sobre a Revolução Inglesa, os pontos principais dessa que é considerada a primeira grande revolução burguesa parlamentarista, a primeira grande revolução na qual os ricos comerciantes derrubaram um rei absolutista, na verdade decapitaram um rei absolutista, o Carlos I. Fernando, Carlos nem é nome de inglês, lógico, em inglês seria Charles the First. Mas a gente vai falar Carlos I, que é como está nos livros de história aqui do Brasil. Então, qual era a grande reivindicação, pedido, reclamação, exigência da burguesia, tá? Lembrando que burguesia é a camada dos ricos comerciantes, tá? Aqui na Inglaterra vai se juntar com alguns latifundiários, alguns religiosos, tanto católicos como protestantes, e o grupo deles vai se chamar Cabeças Redondas. Mas enfim, vamos chamar de burguesia só para facilitar o nosso entendimento aqui. A burguesia queria poder parlar. Parlar é falar em latim, mas tinha um rei que tinha o poder absoluto, a palavra total, o absolutismo. E vocês lembram que dentro da mentalidade da época que estava se desenvolvendo, a burguesia queria seguir os ideais do iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade. E entre os pensadores do iluminismo está um cara que era meio Locke. Ele falava assim, olha, quando o governante não obedecer à vontade da maioria, o povo tem direito à revolução. O povo pode dar uma de Locke e derrubar o rei. O rei Carlos I, ele ainda se baseava num filósofo do antigo regime, o Jacques Bousset. Então, o Jacques Bousset, o rei falava, o Bousset fala que o rei governa porque Deus quer. Se ele não quisesse que eu governasse, ele tinha secado os testículos do meu pai e eu não tinha nascido. O meu pai, o James I, o Jaime I, não teria tido a mim. Então, se eu nasci é porque Deus quer que eu governe. O pessoal da burguesia falou assim, não, essa é uma mentalidade muito antiga, da época das trevas. Nós temos a luz do saber, o iluminismo, e vamos seguir as ideias de Locke. Decapitaram, cortaram a cabeça do rei Carlos I. Muito bem. O grande líder da burguesia era um cara chamado Oliver Cromwell. Além dele ser muito carismático, ter um poder de fala que convencia multidões, ele fez algo que deixou a Inglaterra muito forte. Eu não sei se vocês se lembram, mas a Inglaterra geograficamente é uma ilha. E se algo que uma ilha precisa ter forte é marinha. Ele teve como fortalecer a marinha com uma lei chamada Atos de Navegação. A Inglaterra estava muito bem de grana com os acordos que tinha feito, com as colônias que tinha, com, enfim, uma série de aperfeiçoamentos aí que a burguesia estava bem. A Inglaterra estava com muitas reservas financeiras. Todo mundo queria vender para a Inglaterra. A China queria vender seus chás para a Inglaterra. A França queria vender os seus vinhos para a Inglaterra e assim por diante. A Inglaterra falou, a gente compra. Só que tem um detalhe. A gente só compra de quem usar os navios ingleses para o frete. Ou seja, chineses, vocês querem mandar chá aqui para a Inglaterra? A gente vai comprar. Só que contratem um navio inglês, ele busca o chá aí na China e traz pra gente. Vocês pagam a taxa do frete. O senhor disse, não, mas não precisa, a gente tem navio nosso. Falou, não, a gente não quer nenhum cavalo de Troia aqui, a gente não quer que os navios estrangeiros cheguem e talvez ao invés de estar com mercadoria dentro, tá com invasores. A gente precisa cuidar da proteção da Inglaterra. Bom, tinha um pouco disso, mas tinha muito de querer enriquecer a burguesia donas de navios, enriquecer e fortalecer a marinha inglesa. E deu muito certo. Enquanto Cromwell estava vivo, ele teve uma liderança fenomenal
sobre os cabeças redondas, sobre o povo inglês, enfim. Foi uma república temporária em que o Cromwell era o presidente. O problema foi o seguinte: Cromwell morreu. Idade, né? Vai chegando, sabe como que é. E sabe quando um time tem um grande treinador e depois fica muito difícil aceitarem outros treinadores que chegam? Foi o que aconteceu com a Inglaterra. Ninguém da burguesia se sentia apto para ser o novo líder republicano. Sabe o que os cabeças redondas, aí o pessoal da burguesia quis? Ah, tem um detalhe, sabe por que cabeça redonda também? Porque a nobreza costumava usar aquelas perucas, né? Para dizer que eles eram nobres. E os cabeças redondas, não, a gente não usa peruca, isso daí é coisa de senhor feudal, tá? Muito bem. Mas voltando aí, o que o pessoal da burguesia, os cabeças redondas aí, queriam? Falei, vamos pedir pro rei voltar a governar. Você tá louco? Como que vai pedir pro rei voltar? Vou voltar a governar, o rei sem cabeça, né? Vou voltar, cortaram minha cabeça, mas eu vou governar. Não, é lógico que não vai dar pro rei sem cabeça voltar. O Carlos I tinha sido decapitado. Então, o parente mais próximo dele era o sobrinho, James, mas agora não o primeiro, porque o James I era o pai do Carlos I. James II, Jaime II. O Jaime II vai voltar a governar. Ele ainda tenta, vai começar a governar. Ele ainda tenta dar algum ar absolutista, mas a burguesia falou, parou. Você sabe o que a gente fez com seu tio, né? Então aqui não tem brincadeira não, aqui tem que parlar com a burguesia. Você vai assinar o Bill of Rights. Na verdade, quem vai assinar bem é a filha dele, a Maria Stuart, né? Mas isso é assunto para outras aulas. A burguesia consegue que os reis da Inglaterra façam um acordo de obedecer, de governar em conjunto com o parlamento. Na verdade, na Inglaterra, hoje em dia, o parlamento manda mais do que o próprio rei. O rei ou a rainha é uma figura quase que de enfeite, de tradição. Então, foi o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos. Eles têm tanto orgulho do parlamento deles que quem viaja para a Inglaterra normalmente traz uma miniatura que a gente acha que é só do Big Ben, mas o importante é o prédio que tem em volta, que é onde estão as salas dos deputados, a sala de votação, né? O parlamento inglês. Eu acho que eles não derrubam o rei, eles têm rei até hoje para mostrar, falar, olha, aqui na Inglaterra tem rei, mas a burguesia manda no rei, né? Eu acho que deve ser algum simbolismo desse tipo. Professor, se essa foi a primeira revolução que derrubou um rei absolutista, por que a Revolução Francesa, que veio depois, é mais famosa do que ela? Então, boa pergunta. Eu acredito que seja porque a Revolução Inglesa, ela teve um momento de república, mas ela voltou atrás, ela recuou para virar novamente uma monarquia. Tá certo que agora não mais uma monarquia absolutista, uma monarquia parlamentarista, mas não é tão simbólico quanto virar uma república. Lembra do significado das palavras? Mono, arquia, poder, poder de um. Res, coisa, públicos, coletivo, de todos. Então virar uma república é mais emblemático. Como a maioria dos países adotaram o sistema republicano e não o monárquico, acredito que por isso a Revolução Francesa ficou mais famosa, tá bom? Joia! Então espero que vocês tenham curtido e entendido bastante sobre a Revolução Inglesa. Até a próxima, pessoal!